e você aplaude a Jesus bem forte que Ele merece. Olá, amigo, que Deus continue abençoando a sua vida. Olha, essa mensagem que você vai ouvir agora, pode ter a certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu só peço a você que você deixe o seu like aí, também se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque sempre que chegar mensagens por aqui, mensagem edificante que vai mudar a sua vida, você sempre será notificado. Também compartilhe, mande para os seus amigos essa mensagem, evangelize agora, mande para no mínimo mais 7 pessoas, porque pode ter certeza que vai voltar para a sua vida 70 vezes 7. Fico com essa mensagem e eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração. Bem forte é para Jesus, gente. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Tudo em paz em nome de Jesus? Pode sentar, fica à vontade. Creia que Deus está do seu lado e já deu tudo certo. Daqui a pouquinho eu vou entregar para todo mundo o sangue do Cordeiro, o cálice com o sangue do Cordeiro. Você vai levar para casa esse cálice com o sangue do Cordeiro. Agora creia que essa semana que está se iniciando é uma semana de sucesso e de muitas surpresas boas para você. Amém? Você tem uma Bíblia aí? Se você tem uma Bíblia, eu quero dar um recado de alguns minutos para você. Você vai abrir aí em Provérbios. Vai lá. Provérbios capítulo 18. Vamos lá. Eu tenho um recado muito rápido do coração de Deus para o seu coração. Vai lá. Provérbios, capítulo de número 18. Mais uma vez eu vou perguntar, e já deu tudo? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre as nossas palavras. As nossas palavras, elas têm que ser palavras positivas, nunca palavras negativas. Tem pessoas que só falam a palavra negativa, e isso tem atrasado a vida dela, e ela não percebe o quanto que a vida dela está se atrasando. Ela não entende o quanto que a vida dela está se atrasando. Provérbios capítulo 18. Vai lá. O versículo é o de número 21. Provérbios 18, 21. Diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder do que, pessoal? Da língua. E aqueles que a ama comerão do seu fruto. Olha só, a morte e a vida está no poder da língua, quer dizer, no poder da fala. E aqueles que a ama comerão do seu fruto. Meu amigo, o que é que você tem falado? Imagine que o que você fala tem poder de dar vida e tem poder de matar. Tem pessoas que estão se auto-sabotando. Tem pessoas que estão atrasando a sua própria vida, falando bobagem, besteira, e depois ela não entende. Mas por que as coisas nunca dão certo para mim? Deve ser pelo simples fato de você falar as palavras negativas. Cuidado com aquilo que você tem falado, porque isso pode estar te atrapalhando. Porque isso pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento. A Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Você vai comer daquilo que você fala. O que você tem falado é isso que você vai comer. O versículo 20, pastor, coloca o 20. Estamos no 21, olha o 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos seus renovos os seus lábios se fartará. Você vai se fartar do fruto da sua boca. Em outras palavras, você vai comer do fruto da sua boca. O que você falar é disso que você vai comer. E eu faço mais uma vez a mesma pergunta. E o que você tem falado? Ainda em Provérbios, volta aí, vai lá no capítulo 13. Capítulo 13. Provérbios capítulo, estamos no 18, só é você voltar algumas partes, está no 13. O versículo 3, olha o que aqui diz, 13:3. O que guarda a sua boca, preserva a sua vida, mas o que muito fala, tem perturbação. As suas palavras também têm o poder de te perturbar. O que é perturbar? Agitação de mente. Você já viu aquela pessoa que vive agitada o tempo todo, agoniada?
Ela, não, mas tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Ela nunca para. A Bíblia diz que é por causa das palavras da sua boca. Porque aquele que guarda as palavras da sua boca, olha lá, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. O que que você entende com conservar a alma? Eu entendo, a pessoa fica em paz. Ela fala pouco, por isso ela tem paz. Agora, o que fala demais acaba trazendo para si perturbação. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele deu um ensinamento. Você não precisa abrir, não. Mateus, pastor, coloca aí. O próprio Jesus, ele deu esse ensinamento. Mateus capítulo de número 12. Mateus 12, coloca aí. Versículo 36. Olha o que aqui Jesus ele vai dizer. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, ou em outra versão, inútil, que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Quer dizer, vai prestar conta do que você está falando. O que você fala, você vai prestar conta. Aí diz o 36, 37, perdão, 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Por causa das suas palavras você consegue se livrar de alguma coisa, mas por causa das suas palavras você também consegue se amarrar. A Bíblia diz, enredar-te com as tuas palavras. Quer dizer, você se amarra com as suas palavras. Às vezes a vida financeira da pessoa está completamente amarrada. Por quê, pastor? Por aquilo que ela mesma tem falado. Não adianta a pessoa ser religiosa o tempo todo, mas ela só fala bobagem. Ela só fala besteira. Mas na igreja ela ora, ela fala com Deus, ela busca Deus, ela ora como ninguém. Vamos dizer, é aquela pessoa que quando está na igreja, ela ora, Deus, a minha família é uma bênção do Senhor. Mas quando ela está em casa, ela diz, essa praga, essa peste. Quer dizer, é a palavra, volta o versículo 36, pastor, inútil, ociosa, está vendo lá? O que é a palavra ociosa? É quando a pessoa ela não está concentrada. Porque dentro da igreja todo mundo está concentrado. Eu costumo dizer que dentro da igreja todo mundo é um anjo. As palavras de todo mundo são palavras. Como é que estão essas? É só vitória. Mas e lá fora? E quando sai da igreja? O que é que você tem falado? Quais são as suas palavras? Ô pastor, só falo bobagem. Aí você tem que fazer uma oração. Ô Deus, coloca um guarda, coloca um anjo na minha boca. Não deixa eu falar besteira. Existem algumas portas de entrada para o mal na vida da pessoa. Eu ainda quero pregar durante esse mês de fevereiro sobre essas portas. A primeira porta é a sua boca. Existem outras portas. Existe a porta do ouvido, aquilo que você ouve. Talvez eu pregue isso na próxima semana, não sei, se Deus dirigir. Existe o que você vê, é uma das portas. O que você pensa é uma das portas. O que você sente é uma das portas. Não sei, talvez nesse mês eu possa pregar isso. Mas uma das piores portas é aquilo que você fala. Ô amigo, cuidado. Cuidado com as suas palavras, porque o versículo 37 diz que estas palavras, ela tem o poder de te justificar, mas ela também tem o poder de te condenar. Cuidado, porque você pode estar sendo condenado. Uma tragédia aconteceu com o filho de uma mulher, porque ela falou uma bobagem perante o homem de Deus. Vai lá em 1 Reis, capítulo 17. Abre lá, 1 Reis, capítulo de número 17. Ela falou uma bobagem perante o homem de Deus, e aquilo, uma grande tragédia aconteceu por causa de uma palavra dela.
Às vezes a pessoa tem falado palavras e vai acontecer uma tragédia por causa daquilo que ela tem falado. Cuidado com o que você tem falado. Primeiro Reis, capítulo 17. O homem de Deus vai até a Sarepta. Chega em Sarepta, ele chega para a mulher lá e fala: me dá um copo de água. A mulher vai lá e vai pegar um copo d'água. Quando ela está indo, ele diz: aproveita e traz um pouco de bolo, um bolo lá, uma farinha lá misturada, alguma comida lá, porque eu estou morrendo de fome. E ela disse: tão certo como vive o Senhor. Vamos ver o que é que ela diz? Capítulo 17, versículo de número, o versículo é de número 12, diz assim: respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Eu não tenho mais comida em casa. Eu estou jurando por Deus. Olha, profeta, eu não estou mentindo. Eu não tenho comida em casa. Agora, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer aquela mistura. Já apanhei uns cavacos aqui. Vou preparar para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Meu amigo, aquelas palavras condenou aquela mulher. Porque logo em seguida, se o pastor colocar na tela no versículo 13, o profeta vai dar uma resposta a ela. O profeta vai dizer: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Exatamente como você está falando, vai acontecer. Agora, primeiro você vai fazer um bolo para mim, um bolo pequeno, e trazer para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Por quê? Versículo 14, pastor. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Resumindo, não vou me estender. A Bíblia diz que exatamente como o profeta falou, aconteceu. Não faltou farinha e não faltou azeite. Mas, exatamente como aquela mulher falou, a Bíblia diz que vai acontecer. Versículo de número 17. Olha o que aqui diz. Passou aqui as páginas, o vento. O versículo de número 17. Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele morreu. Amigo, você está vendo que a língua ela tem um poder da vida e da morte? A palavra daquela mulher matou o filho dela. As palavras daquela mulher matou o próprio filho. Assim como ela falou, aconteceu. Cuidado. Pastor, agora eu vou ter que cuidar mesmo daquilo que eu estou falando. Pastor, ultimamente eu tenho falado umas bobagens. Pastor, ultimamente eu tenho falado umas besteiras. Pastor, ultimamente é bobagem atrás de bobagem. Tem que mudar as suas palavras. Tem gente que as palavras dela é aquelas palavras pessimistas. Para ela nunca nada vai dar certo. Para ela é a azarada. As coisas nunca vai bem para ela. As coisas nunca dão certo para ela. Parece que ela é injustiçada, é o tempo todo. Tem que parar com essa melancolia. Tem que parar de falar bobagem. Tem que parar de falar besteira. A partir de agora não, agora já deu tudo certo. Deus está na minha vida, Deus está comigo. Esse tem que ser o seu pensamento. O seu pensamento deve ser um pensamento positivo. Parar de pensar derrota o tempo todo. Uma mulher que falou... foi completamente contrário a esta mulher que acabamos de ler. E uma mulher sofrida. Falou umas palavras positivas e aconteceu exatamente como ela falou. Vai lá em Marcos capítulo 5. Marcos 5. Olha o que aqui diz aqui. Marcos
capítulo 5. Eu já estou acabando aqui. Marcos, capítulo 5. Ih, pastor, onde é que está Marcos? Está na Bíblia. E quem procura, acha. Então procura Marcos aí. Marcos capítulo 5. Vai lá. Essa mulher aqui falou as palavras. É conhecida essa mulher, daqui a pouco eu vou até falar um pouco mais dela. Essa mulher é conhecida. E exatamente como ela falou aconteceu. A Bíblia diz que há 12 anos ela estava sofrendo com o mal de fluxo de sangue. Imagine o que há 12 anos essa mulher colocar sangue para fora. Que tristeza, que sofrimento para esta mulher. Não só na saúde dela, mas naquela época, se a mulher estivesse no período que normalmente as mulheres têm, se a mulher estivesse passando por aquilo, ela era considerada impura. Ninguém podia tocar nela, nem ela tocar em ninguém. Então imagina o sofrimento para aquela mulher, tanto na saúde. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, sem contudo melhorar. A Bíblia ainda diz assim, pelo contrário, só piorava. Só que agora no 27, versículo 27, o 5:27, olha o que aqui diz: ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Vamos ler de novo, versículo 17. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, dentre a multidão, e tocou nas suas vestes. Olha para cá, eu vou pular para o versículo principal, mas ela ouviu primeiro. Está vendo que é uma das portas de acesso na vida do homem? O ouvido também. Ela ouviu. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo quê? O ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Agora, se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, eu também entendo que a má fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do diabo. Se a boa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a má fé vem pelo ouvir a palavra do diabo. Aí diz o versículo de número 28. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha a fé desta mulher. Olha o que é que essa mulher fala. Veja que ela não está falando bobagem. Veja que ela está falando algo que vai mudar a vida dela. Ela diz: se eu tocar nas vestes dele, eu vou sarar. E a Bíblia agora diz, no desfeche, só para tirar, na prova dos 9, o versículo 34 diz assim, agora Jesus vai dizer, e ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Aquela mulher foi curada por aquilo que ela falou. Primeiro ela ouviu. Quando ela ouviu falar de Jesus, certamente ela pensou: esse homem tem poder para me abençoar, eu vou tocar nas vestes dele e vou ser curada. E a Bíblia diz que aquela mulher foi lá, tocou nas vestes de Jesus e foi curada, porque ela ouviu e falou aquilo que ela cria. 2 Coríntios, pastor, 2 Coríntios 4, coloca aí, 2 Coríntios 4:13. Olha o que é que o apóstolo Paulo disse, ainda falando dessa mulher aqui, eu falando dessa mulher, mas olha o que é que o apóstolo Paulo disse. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso que, gente, ai meu Deus, será que o povo não está lendo? Criei, por isso, vamos ler de novo. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso, quer dizer, eu creio naquilo. Por eu crer, eu vou falar aquilo que eu creio. O que é que você está crendo? Ô pastor, estou crendo na derrota, então você vai falar derrota. Pastor, eu creio nas vitórias, então você vai falar vitória. Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos.
Ô meu amigo, você tem que falar aquilo que você crê. Aquela mulher acreditava tanto que Jesus tinha poder, que ela falava aquilo. Ela dizia. O que você entende quando dizia? Ela não disse, ela dizia. Então aquilo ali foi se repetindo. A todo momento aquela mulher repetia: se tão somente tocar nas vestes desse homem eu sararei. Se tão somente tocar nas vestes desse homem eu sararei. Era o tempo todo aquela mulher falando aquilo. Ela acreditava tanto que ela falava daquilo que ela acreditava. Criei, por isso falei. Um homem que acreditava tanto, confiava tanto, e num momento difícil, na vida que ele estava enfrentando, ele manifestou aquilo que ele acreditava. Não precisa você abrir a Bíblia. Davi. A Bíblia diz que ele chega, a história é conhecida, quando ele vai enfrentar Golias, ele chega ali perante o exército de Israel, ele diz: rapaz, quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Será que ele sabe quem é o Deus Todo-Poderoso? Será que ele sabe quem é o Deus de Israel? E agora ele vai passar por uma seleção agora, vai até o Saul. Saul agora vai mandar ele colocar a armadura, ele não rejeita a armadura e tal. Só adiantando, ele vai à frente de Golias. Só que ele manifestou aquilo que ele acreditava. Coloca, por favor, pastor. É 1 Samuel capítulo 17, versículo 44. 44, bote 44. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha para cá. O inimigo falou a Davi. Olha a afronta que Davi passou. Às vezes a pessoa, ela acha que santidade é sinônimo de imunidade. Não, eu sou de Deus e agora não vem mais problema. O problema veio para Davi. Só que olha o versículo 45, olha o que é que Davi vai dizer. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Continue. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te entregarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus aonde? Em Israel. Continue. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Meu irmão, aquilo que ele estava acreditando, ele manifestou falando. O que você acredita, você vai manifestar falando. Ô amigo, cuidado. A partir de agora, você tem que ser uma pessoa que vai... Todo dia você tem que orar: meu Deus, eu tenho que tomar cuidado comigo mesmo, Deus. Eu não posso me auto-sabotar. Tem gente que o próprio Deus está do lado dela, para ajudar, para dar vitória. Mas é ela que está se auto-sabotando. Sabe qual é o seu maior inimigo, amigo? É quem você viu no espelho hoje. Quem você viu no espelho hoje é o seu maior inimigo. Esse pode te sabotar, esse pode te atrapalhar, esse pode te passar rasteira, esse pode te derrubar. Não, meu inimigo é meu vizinho. Rapaz, aquele ali procura problema comigo o tempo todo. Não, seu maior inimigo é você mesmo. Você pode se atrapalhar. Para terminar aqui, eu vou terminar em Números. Vai lá, Números. Tem mais aqui, tem muito mais estudo, mas eu termino em Números. Números capítulo 13, inclusive eu já estudei... A semana passada, se eu não me engano, eu falei sobre o número 13, e agora eu não vou estudar não, só vou ler um versículo e termino aqui. Números capítulo 13, vai lá. Números capítulo 13. Aqui é o relato do povo quando volta da terra prometida. Aliás, do povo não, dos espias. Os espias foram espiar a terra prometida.
Lá eles vão trazer um relato. E a Bíblia diz que o primeiro relato foi bom. Qual foi o primeiro relato? Que aquela terra mandava leite e mel. O que queria significar o leite e o mel? Quer dizer, olha, a terra é produtiva. A terra, ela tem o potencial de crescer muito. O povo que está ali tem um potencial de ter muito sucesso. Aí agora, uma parte dos espias, a maior parte dos espias vão dizer, mas rapaz, a terra é até boa, mas porém, portanto, você sabe, quando falo mas, porém, portanto, entretanto, porventura, todavia, quer dizer que ele vai desconstruir tudo que ele falou anteriormente. Vai dizer, agora, os homens que vivem nesta terra são homens de guerra, são gigantes, são os filhos de Enaques, são um povo forte, e agora eles vão começar agora a colocar dificuldade para que eles não vá a esta guerra. Olha o versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Olha aí, ele agora o pessoal tudo falando, não vai dar certo, não vamos conseguir. Agora o Caleb se levanta e diz, vamos lá, vamos animados, porque vamos conseguir, vamos possuir a terra, vamos conquistar, vai dar certo e tal. Agora o Caleb vai começar a falar palavras positivas. Só que olha o que é que os homens continuam agora, o versículo 31, pastor. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Continue, olha as derrotas que eles vão falando. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha para cá, eles se enxergavam assim, estão dizendo ali, e éramos aos nossos próprios olhos. Quer dizer, nós estamos nos enxergando, perante ele, nos enxergamos como gafanhoto, e eles também nos veem como gafanhoto. Qual o tamanho do gafanhoto? Isso aqui. Qualquer um esmaga o gafanhoto. Eles queriam dizer, eles vão nos esmagar. Olha o pensamento de Caleb e olha o pensamento desses derrotados. Derrotados, pastor? É porque o desfecho dele é de derrota. Acaba aqui, Caleb tem uma vitória grande, daqui a pouco eu te explico. Mas esses daí são derrotados. Se você for ver o capítulo 14, o versículo de número 9, Caleb também vai falar uma coisa boa. Ele vai falar uma coisa positiva. Imagine que aquele povo, os derrotados, eles se enxergavam como gafanhoto. Mas olha como Caleb se enxergava, o capítulo 14, versículo 9, pastor. Olha como é que Caleb se enxergava. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Olha para cá, Caleb está dizendo, eles são nosso pão. A minha versão diz, vamos devorá-lo como um bocado de pão. Vai ser fácil, nós vamos esmagar, vamos mastigar eles, vamos devorá-lo como um bocado de pão. Eles são o nosso pão, vamos mastigar eles. Ô meu irmão, quando se levantar um problemão contra você, essa tem que ser a sua motivação, esse tem que ser o seu espírito, é isso que você tem que falar. A Bíblia diz que o Senhor não te deu espírito de medo, e sim de poder. O problema se levanta e a pessoa se enxerga pequena, inferior. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas olha agora o que o próprio Deus vai considerar o Caleb. O versículo 24, pastor. Coloca aí, 24. 4. Olha lá.
porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Caleb foi diferente dos outros, isso Deus está falando. Em Caleb houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. O que quer dizer isso? Quem ganhou mesmo no final não foram os derrotados, falaram palavras de derrota. Foi Caleb que falou palavra de vitória. Quem viu a vitória foi Caleb, por aquilo que ele falou. E aqueles que falaram bobagem, besteira, não entraram na terra prometida. Ô amigo, amiga, passe a falar e falar com outro espírito. Enquanto uns estão falando que não vai conseguir, o seu espírito tem que ser diferente. Você tem que dizer, não, vou conseguir. Deus está do meu lado. Deus está comigo. Essa tem que ser as suas palavras de fé. Mas por aí ainda tem muita gente. Tem a Sunamita que nós conhecemos. O Josué perante as muralhas. A Bíblia diz que eles gritaram, tocaram trombeta. Mas isso outro dia nós podemos estudar. Agora, amigo, cuidado com a porta de acesso para a sua vida, que é a sua boca. A partir de agora, tome cuidado com o que você tem falado, e a partir de agora comece a falar as palavras positivas, e a vitória é sua, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte, que Ele merece. Bem forte é para Jesus.